Fala aí, galera. Boa noite. Nosso grupo aí, ó, ficou responsável por apresentar o trabalho de fundição, né? Na matéria de processo de fabricação aí. Nosso grupo ele é composto por mim, Celso Afonso, Emanuel Felipe, Gabriel Luiz, Paulo Ricardo Vasconcelos aí, e o Ramon Heller. Tranquilo? Então vamos lá, galera. Quando a gente fala sobre fundição, é transformar um material líquido em um molde, em uma peça física, vamos dizer assim, propriamente dito. Não é apenas transformar um líquido em um sólido, tá? É a gente pegar esse líquido, botar dentro de um molde e dar forma a ela. Dentro desse processo de fundição, tá? Existem várias formas para você chegar num produto final, beleza? O primeiro que a gente vai ver aí, galera, é a modelagem em areia, tá? Também conhecido modelagem em areia verde. Ele é o processo de modelagem mais barato e mais comum que nós encontramos no mercado aí. Claro que tem suas vantagens e desvantagens que a gente vai ver no próximo slide aí, ok? O processo de fundição em areia verde consiste em elevar um metal escolhido, seja ele o aço, ou ferro fundido, ou até licas de bronze, alumínio, latão e magnésio, a uma temperatura alta, tá? Capaz de derretê-los. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ter um material líquido. Então, muitas das vezes a gente pega um material sólido já, né? As empresas pegam esse material sólido, esquenta ele, derrete ele. Após isso, ele é colocado nesses furos, onde tem a finalidade desse líquido lá dentro, ele vai ocupar um modelo aonde essa areia verde aí, vamos dizer assim, ela foi submetida. Ela tem a parte de cima, ela pega-se o molde da peça de um lado, a parte de baixo pega-se o molde do outro lado, une-se essas duas partes, tá? A matriz aí, vamos dizer assim, aonde vai ter esses furos, por onde vai correr todo o material para se produzir a peça em si acabada aí no final aí. Beleza? Deixa eu ver se consigo melhorar o negócio para mim que tá ruim. Então, vantagem do processo aí de modelagem em areias aí, ó. É o molde mais barato de todos, como eu acabei de falar com vocês aí, ó, devido ao baixo custo da areia, tá? Então, torna-se um produto final mais barato para o comércio, vamos dizer assim. Há menos distorção, porque não precisa ser aquecido. O que acontece? A única coisa que está quente nesse caso aí é o material líquido. A areia em si, ela não é quente, né? Então, com isso, não há muita distorção das peças produzidas. A caixa de moldagem pode ser rapidamente reutilizada. No caso, a caixa é como se fosse uma forma, né? Onde a gente coloca uma areia ali, areia própria para fundição, e faz o modelo dentro dessa areia aí. Tá? Boa estabilidade dimensional, não é uma das melhores, tá, galera? Deixando isso muito bem claro aí. Menor incidência de trincas a quente, já que a areia também funciona como um grande dissipador de calor aí, então ela esfria muito rápido, por isso que a chance de trinca quente é infinitamente menor do que outros processos, e a areia ela é mais facilmente reciclada. Desvantagem aí, ó. Controle da areia é mais difícil do que nos outros processos. O que vem a ser isso aí? Nada mais é do que você saber qual areia já foi utilizada ou não. Se não houver aí uma separação
após o processo, fica difícil a identificação se ela já foi usada ou não, porque ela perde características devido à temperatura do material. Maior erosão quando as peças fundidas são maior, tá? Então, quanto maior a peça, maior a probabilidade de erosão, nada mais é do que buraco nas superfícies do material fundido aí. Menor acabamento, devido à areia ser porosa, vamos dizer assim, tá? Ser áspera, contrapartida, essa porosidade, essa rugosidade, ela é transferida para o produto final. Então, ela não tem um acabamento superficial muito bonito, aonde, se for necessário ter esse acabamento superficial, essa peça deverá ser encaminhada para um outro processo para ser feito o tal acabamento desejado. Menor precisão dimensional, como eu falei. Essa peça, esse processo de areia verde, ele não tem uma precisão muito grande nas medidas, né? Vamos dizer assim. Então, por exemplo, se você faz uma conexão, ela não sai um produto final para comércio. Você pega esse produto, leva para um processo de usinagem, aonde lá nesse processo de usinagem vai ser determinado a dimensão final para depois você comercializar esse produto. Tranquilo? Outro processo aí, ó, processo de fundição por cera perdida. Ele é um processo também chamado de precisão. Tá? A fundição por cera perdida ou microfusão é uma técnica usada para fabricar objetos e peças em que a liga metálica ou metal são sujeitos a altas temperaturas até atingir o estado líquido. Nessa parte aí, ela é exatamente igual ao outro processo de fundição. Tá? Para ver um processo de fundição, deixando muito bem claro aí, o material tem que estar líquido. Se você pega um material sólido e dá forma a ele, já não é um processo de fundição, é um processo de forjamento. Tá? O processo de fundição é a transformação do produto líquido para o sólido, aonde vai ser feito um produto final, né? Um molde, uma peça, não apenas um bloco e por aí vai. E então ele é colocado em um molde tal qual o objeto que se deseja produzir. Esse molde é feito em cera. Muitas das vezes, essa cera vem a ser cera de abelha. E por isso o processo recebe esse nome, por cera perdida. Aonde a peça, o produto, na verdade, esse molde de cera perdida aí, nada mais é do que a peça final. É como se fosse, vamos dizer assim, um molde, né? Então ele recebe esse nome também de precisão, porque quando você coloca o produto líquido no molde, quando você coloca o produto líquido dentro da matriz, quando o produto líquido ele entra em contato com essa cera, com esse molde em cera, automaticamente essa cera ela é derretida por causa da temperatura do material. Consequentemente, esse material líquido ele ocupa exatamente o modelo da peça que foi fabricado pela cera. Então, por isso que ela recebe também esse nome de fundição de precisão. As indústrias que normalmente utilizam peças produzidas pelo processo cera perdida são as aeroespaciais, automobilísticas, eletrônicas, alimentícia, mecânica, têxtil, marítima, nuclear, médica, odontológica e por aí vai, galera. Tá ok? Um outro processo que vamos lá ver as vantagens desse processo aí. Vantagem: reprodução de qualquer peças, tá? Não tem restrição nesse processo. Já no processo por areia, tinha uma restrição onde peças muito grandes poderia dar muita erosão, né? Problema dimensional e por aí vai.
praticamente não existe restrições em relação a materiais a serem fundidos. Grau de precisão elevado, principalmente no que se relaciona às dimensões das peças, muitas vezes eliminando a partição dos moldes, o que pode elevar imprecisões. A partição que ele fala aí, galera, é como se fosse os dois moldes, como eu falei, que existe a parte superior e a parte inferior. Naquela união não existe imperfeições ali, ok? No processo pulseira perdida, possibilidade de contorno interno e de forma complexas, qualidade elevada das superfícies. Desvantagem desse processo, ele é um processo infinitamente mais caro que por areia verde. Normalmente é limitado a peças pequenas e apresenta algumas dificuldades quando machos estão envolvidos na produção da peça. O que vem a ser esses machos aí, galera? Esses machos, nada mais é do que aqueles modelos por cera perdida, tá? O modelo de cera, ele é denominado pelo nome de macho. E as caixas, que no caso, o molde que fica na parte superior e na parte inferior, é denominado como fêmea, vamos dizer assim, né? Vulgarmente dizendo. As peças obtidas por esse processo requerem ciclo de produção mais longos, em comparação àquelas obtidas por outros processos de fundição. É um processo que demora assim, mais tempo para chegar no produto final, devido à complexidade, devido à cera que tem, e por aí que vai. Beleza? Próximo slide aí. Moldes permanentes por gravidade. Tá? Como a gente pode ver aí, ó, um lado o molde, o outro aqui. Esse molde, ele é fechado, ok? Nessa parte aqui, ó, existe o funil de vazamento, onde é derramado todo o produto líquido, tá? Onde ele desce por todo esse canal aqui, até chegar na peça que a gente quer aqui, ó. Ok? Então, esse processo ele acontece por gravidade. A fundição por gravidade é um processo de fundição na qual a massa fundida é despejada por uma entrada superior em um molde permanente de metal, chamado de coquilha. O seu espaço oco é preenchido unicamente pela força da gravidade. Graças à sua alta resistência ao calor, o molde provê um resfriamento rápido da massa fundida, que está se solidificando. Isto, por sua vez, resulta em uma textura densa e de granulação fina, com propriedades mecânicas melhoradas, devido a essa característica desse processo. Beleza? Fundição sob pressão. Esse tipo de fundição consiste em forçar o metal líquido a penetrar na cavidade do molde, neste caso chamado de matriz. A matriz feita de aço ferramenta, tratado termicamente, é geralmente construída em duas partes, que são fechadas hermeticamente no momento do vazamento do metal líquido. O metal é bombeado na cavidade da matriz sob pressão suficiente para que o preenchimento total de todo o seu espaço. A pressão é mantida até que o metal solidifique. A matriz é aberta e a peça ejetada por meio de pinos acionados hidraulicamente. Bom, vamos lá. Ele fala aí sobre uma coisa, pessoal, sobre a qualidade, a característica dessa matriz, onde essa matriz ela é feita de aço ferramenta tratada termicamente. O que isso quer dizer? Quer dizer que essa matriz, pelo fato desse processo ser um processo muito bruto, muito pesado, vamos dizer assim, onde é adicionado material líquido, já é adicionado material líquido e também adicionado pressão, tá? Então, essa matriz ela tem que ter uma resistência muito grande. Por isso que o material escolhido para esse tipo de matriz é chamado aço ferramenta. E depois ele é sofrido tratamento térmico. Talvez eu esteja falando besteira, tá? Mas provavelmente um dos aços utilizados nessa matriz aí é um 8340 ou 8140, devido
as suas propriedades, aí, seus elementos químicos aí nele aí, adicionado, dá essa resistência aí de aço ferramenta, se eu não me engano, tá? Mas isso aí eu vejo aí depois e passo para vocês certinho. Então vamos lá. Aqui está a matriz, tá? Essa parte achurada aqui, chamada de matriz, é ela que tem o material aí de aço ferramenta. O material líquido despejado nessa cavidade aqui, ó. Após isso, vem o pistão empurrando todo esse material líquido, que, com a pressão que esse pistão vai empurrando, ela vai ocupando o espaço oco entre as matrizes e tomando forma. Após ser resfriado, tá? A peça ela é retirada através desses ejetores aqui, ó. São pinos. Essa matriz ela é aberta, ela fica de um lado, né? Do lado, vamos botar aqui do lado esquerdo da matriz, e esses pinos ejetores empurram essa peça para fora, tirando assim da matriz. Após ser retirada a peça, essa caixa ela é novamente fechada, é novamente colocado o material ali dentro e é feito esse processo de pressão novamente, feito outra peça até ser resfriado. E esse aí é o ciclo que acontece na fundição sob pressão. Vantagem desse processo sob pressão aí, ó. Peças de ligas como as de alumínio fundidas sob pressão apresentam maiores resistências do que as peças fundidas em areia. Possibilidade de produção de peças com formas mais complexas. Possibilidade de produção de peças com paredes mais finas e tolerâncias dimensionais mais estreitas. Alta capacidade de produção, tá? Devido que a matriz ela tem uma alta durabilidade. Como eu já acabei falando até uma vantagem do processo de fundição sob pressão. A durabilidade da matriz aí é muito grande, devido a ela ser um material de aço ferramenta aí. Tá? Desvantagem desse processo aí. Processo usado para ligas não ferrosas, com poucas exceções. Limitação no peso das peças, raramente superiores a 5 quilos. Então, esse processo não é utilizado para peças muito grandes. Tá? Retenção de ar no interior das matrizes, originando peças incompletas e porosidade nas peças fundidas. Isso é um defeito que pode acontecer no processo. Alto custo de equipamento e dos acessórios, o que limita seu emprego em grandes volumes de produção. Beleza? Fundição centrífuga aí, ó. É um processo que consiste no vazamento de um metal líquido no molde giratório, com uma cavidade com a forma pretendida. O que acontece aí, galera? Existe a matriz, né? Esse processo ele é utilizado para ser feito muito tubo. Existe uma matriz onde ela vai girando. O material que é colocado ali, que é derretido ali, de acordo com a força centrífuga, que a gente vai ver mais abaixo aí, ela vai ocupando toda a parede dessa matriz, até que o derramamento seja suficiente para ocupar toda a matriz, e essa matriz ela não para de girar até que o material esfrie. Porque se essa matriz parar de girar antes, pode acontecer irregularidade na parede desse tubo. O que isso quer dizer? Um lado pode ficar, vamos botar assim, com uma parede mais grossa do que o outro lado, criando assim uma fragilidade nesse tubo, uma irregularidade nesse material, e essa peça ela não pode ser comercializada, tá? Então vamos dar continuidade aí, ó. O metal é forçado a entrar no molde pela força centrífuga gerada pela rotação, garantindo um bom contato e preenchimento do molde, como eu falei com vocês aí, ó. A parte solidificada é conhecida como peça fundida, que é obtida retirando-a do molde. Uma observação aí, ó. Para retirar essa peça do molde aí, só retira quebrando esse molde, tá?
Então, para completar o processo, para tirar essa peça do molde, esse molde tem que ser quebrado. Uma vez que ele é quebrado, nesse caso, ele não pode ser reutilizado. A fundição centrífuga é a mais usada para fazer peças complexas, que seriam difíceis ou mais caras de fazer por outros processos. Este processo é utilizado na produção de esculturas, usado em bronze, usado em joias, metais preciosos, armas e ferramentas, entre outros aí. Principais aplicações aí, ó, indústrias metalúrgica, mineração, transporte, aviação, automotiva e outras para fundir peças de aço, ferro e ligas não ferrosas. Mais aplicações são na produção de tubo de ferro fundido, centrífugos, camisas de cilindro e mangas de eixo de motores de combustão interna. As peças fundidas obtidas por este método de fundição são cilindro de ferro fundido, rolos de aço resistente ao calor, tambores de freio, peças cegas de anel de pistão, rodas helicoidais de liga de cobre, rotores de motor e válvulas pequenas. Fundição contínua. O processo de fundição contínua consiste em fundir e conformar o produto final numa única operação, eliminando tempo intermediário de esfriamento entre o molde, garantindo controle e constância de controles e constância de propriedades físicas e geométricas de cada produto. O metal líquido é transferido para o trem de conformação contínua, passa por uma coquilha de conformação, tá? Devido à secção transversal do perfil. E assim ele segue para resfriamento, corte e quebra. Esse processo ele é utilizado, galera, tanto na ArcelorMittal hoje, quanto também no grupo Sinec, onde o produto líquido ele cai dentro do molde, vamos dizer assim, né, grosseiramente, e ele vai já caindo e resfriando, e ele já vai tomando forma do outro lado, onde saem barras retangulares, numa barra contínua. Tá? E depois ele vai resfriando, vai solidificando, e esse processo vai passando por cortes, como a gente viu, ou quebras aí. Na Arcelor, ela é chamada de engontamento contínuo. Vai caindo o grus ali, né, o material líquido, vai dando forma e vai saindo as barras, que tem que sair de acordo com a matriz lá, no caso, como a literatura disse aí, a coquilha. Principais aplicações desse processo em indústrias hidráulicas e pneumáticas, vidraçaria, máquinas e equipamentos, autopeças e outros segmentos. Tá? E por aí vai. Um outro processo aí, ó, processo nos estados semissólidos, e também conhecido como tixoconformação. O processo de termoformagem, conhecido também como tixoconformação, desculpa aí, galera, é um nome meio complexo aí. É um processo de fabricação, tá, relativamente novo, que utiliza um material no estado semissólido para obtenção de componentes e ligas metálicas. Para que ocorra esse processo, é necessário que a conformação da peça ocorra na faixa de temperatura entre o sólido e o líquido aí, né? Como a gente viu na matéria aí de materiais, todo material existe um ponto que ele fica líquido e sólido ao mesmo tempo. Este processo tem se tornado popular, principalmente nas áreas automobilísticas e aeroespaciais. Vantagem desse processo: curto tempo do processo, o processo Tonka é um processo muito rápido, geometrias de peças complexas, menor desgaste do ferramental, menor porosidade e segregação, redução de trincas a quente e menor choque térmico durante o resfriamento. Desvantagem desse processo: tá? Processo restrito apenas a ligas de alumínio, ferro e algumas ligas de cobre. Janela de aplicação de processo de conformação estreita. Elevada solidificação térmica da ferramenta. Custo tecnológico elevado para a manutenção do sistema mecânico simultaneamente com o controle,
tá? De temperatura operacional e, quando necessário, dificuldade de controle de velocidade de agitação para homogeneizar o material. Tranquilo aí, galera? Então, esse aí é o nosso trabalho, tá? De fundição, tá ok? Espero que tenham gostado aí. Até uma próxima aí. Aí, galera, só para finalizar, desculpa, segue as referências da onde foi retirado todo o nosso trabalho. Tá? Quem quiser depois dar uma olhadinha aí, a gente posta aí tudo certinho, vai ser postado lá no grupo, lá o link, tudo certinho, para o professor aí, quem quiser acessar nosso trabalho, fique à vontade. Galera, muito obrigado aí. Então, boa noite aí. Valeu. Galera, perdão, eu ia encerrar a minha explicação e eu acabo de me lembrar aqui. Eu não sei muito mexer nesse trem aqui não, mas vamos lá, acho que eu vou conseguir aqui fazer o que eu quero. Eu deixei um vídeo aqui pronto aqui para a gente visualizar, aonde esse vídeo ele mostra o processo de fundição aí, ó. Não sei se a galera já viu esse processo aí, aonde o rapaz vai pegar um formigueiro e vai derreter um alumínio líquido aí, ó. Eu tentei fazer isso numa aula passada e não consegui, espero que dessa vez eu tenha conseguido aí. Então, só explicando aí, ó. Ele está derreteu um produto, né? Alumínio. Muita gente faz isso com latinha de alumínio mesmo, cria um forninho lá, derrete, e ele foi jogando no formigueiro, aonde vocês vão perceber que a própria areia já vai cedendo, tá? Pode ver ali que deu uma borbulha ali, né, do material líquido. Ele espera um tempo aí, dá um resfriamento. Após esse tempo de resfriamento aí que achou necessário, ele vai transformar, ele vai tirar a areia e vai ver no que deu essa brincadeira de fundição aí, vamos dizer aí, ó. Tá? Às vezes a gente vê um formigueiro aí, a gente não tem dimensão do tamanho que ele é. E nesse vídeo aí vocês vão ver aí que maluquice, que coisa bacana que é um formigueiro aí, né? Bacana, dependendo da formiga, né? Se for aquelas que morde e que dói, não é bacana não, né, galera? Ele retira todo o produto puro, já, né, o alumínio, como pode ver aí, ó. Como é como é areia nesse caso aí, barro, vamos dizer assim, ele leva para um lugar adequado, onde ele vai fazer toda essa retirada dessa areia aí, desse barro aí que está aglomerado no material fundido já. Tá? Levou lá, ele vai tirar com água, nesse caso aí, que para ele foi o processo mais rápido. Tá? Isso na área não acontece, tá, galera? Olha a peça, o produto final em si de um formigueiro, olha o que virou, cara. Olha que doideira, emaranhado de caminhos que elas fazem aí. Aí vamos ao produto final. Aí ele falou algumas informações do produto aí, ó. Ele fez como uma peça de decoração da casa dele lá, ó. Vendo aí, ó? Então isso é fundição, onde tinha um modelo e ele jogou toda a peça aí, vamos dizer assim. Beleza? Tranquilo aí, galera? Vou parar o compartilhamento aqui do vídeo aqui. E eu espero que vocês tenham gostado aí. Valeu.